Shalom a todos os amados e queridos irmãos e uma boa noite para todos vocês. Todos os queridos irmãos que aqui estão reunidos, que vão assistir pelo canal Catuve. Vai aqui um abraço do irmão Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Para mim é uma grande alegria, é um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui neste canal novamente reunido para poder estar discorrendo um pouco das Escrituras juntamente com os irmãos. Quero aqui, antes de introduzir o ensinamento da palavra, convidar você que está assistindo, talvez esteja assistindo pela primeira vez, vai assistir pela primeira vez, a participar conosco todos os sábados de 10 da manhã até as 11 da manhã, dos ensinamentos que temos junto com outros professores aqui no canal Catuve, onde nós expomos a Parashá da semana, sempre estudando ali a Torá, a Haftará e também os ensinamentos da Brit Hadashah. O canal Catuve é um canal muito abençoado e tem muita coisa boa neste canal para a sua elevação espiritual. Bom, meu nome é Rodrigo Dias Silva, eu sou um servo do Eterno, também tenho o meu canal. Você pode achar pelo YouTube o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e ali você pode estar apreciando os vídeos. Se você gostar dos vídeos, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e comentar de maneira respeitosa, também deixando lá o seu like. É muito importante para mim. O canal está crescendo, é importante para o canal, para o crescimento do canal, e assim nós vamos alcançar mais pessoas para a glória do Eterno. Bom, queridos, hoje é dia de estudo semanal aqui pelo canal Catuve. É dia de apreciação da palavra, é dia de ensinamento, aprendizagem com as Escrituras. E queimou no meu coração durante esses últimos dias o desejo de falar algo a respeito das palavras de Yeshua. Eu gosto muito de falar da Torá, eu gosto muito dos ensinos dos profetas, eu gosto muito das profecias, eu gosto muito dos conteúdos históricos, enfim. Tem vários assuntos que eu gosto muito de comentar. Mas queimou em meu coração, em minha alma, nesses dias, comentar um texto que me chamou a atenção, já tem umas 2 semanas que eu li este texto, a respeito da fala de Yeshua. Bom, o texto que eu quero ler com os queridos irmãos para embasar com base deste nosso shiur, que significa estudo de hoje, ele se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e o versículo é o versículo de número 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: é importantíssimo esse texto, porque, meus queridos, aqui está embasado tudo aquilo que eu vou falar até o final desta transmissão. E quem fala, quem nos deixa escrito aquilo que aqui está e que nós vamos ler, não é uma pessoa comum, não é um profeta comum, não é um personagem comum. É nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que o Mashiach, do que o ungido pelo Eterno. Não desconsidero os profetas, nem os apóstolos, nem nenhum outro personagem, mas Yeshua, ele é incontestavelmente o maior personagem da história, o maior personagem da Bíblia Sagrada. E as palavras dele têm um peso e uma luz, com certeza absoluta, muito maior dentro das Escrituras. Então, nas palavras de Yeshua, nós vamos ler o que aqui está escrito. Está escrito assim, Mateus 18, a partir do versículo 1. Naquele momento,
os talmidim, que significa discípulos ou alunos, chegaram a Yeshua e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha bem a pergunta. Ele, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como estas crianças, não entrarão no reino do céu. Portanto, o maior no reino do céu é quem se faz humilde, como esta criança. Quem quer que receba estas crianças, uma dessas crianças, em meu nome, assim me recebe. Olha bem, foi um desejo do coração dos talmidim dirigir-se ao mestre e fazer a ele uma pergunta. E qual era a pergunta? Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Yeshua, vendo esta pergunta, e nós louvamos ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único, por ter inspirado alguém para escrever isso aqui, que foi um fato ocorrido e veio para a nossa consideração. Porque tanto a pergunta dos talmidim quanto a resposta do Mashiach são importantíssimas. A pergunta demonstra a curiosidade, o desejo, a necessidade de saber quem era o maior no reino de Deus, no reino dos céus. Isso é típico do ser humano. Saber quem é maior, quem faz mais, quem produz mais, quem é o mais aplaudido, quem é o principal, quem tem prioridade, quem é mais visto, quem é mais glamuroso, enfim. Isso é comum para o ser humano. Mas o mais importante de tudo também é a resposta do mestre. É aquilo que ele respondeu. E com base na resposta dele, nós vamos analisar algumas coisas importantes. Por quê? Porque a resposta dele foi categórica, foi maravilhosa, foi rica, foi de uma ilustração muito espetacular. E ela serve como exemplo para mim, para você, para aqueles que virão após nós e serviram de exemplo para aqueles personagens daquele momento, daquela época e de épocas passadas, posterior a eles e anterior a nós. A resposta dele teve nada mais, nada menos do que a participação de um ser, um pequenino, uma criança, que ele chamou, colocou ela perto, bem junto dele, colocou ela ali, bem próximo dele. Eu acredito que ele até abraçou essa criança e durante o tempo da sua exposição, ele permanece com essa criança sendo o alvo, o centro das atenções. Então, quando ele quis responder a pergunta quem é o maior no reino dos céus, ele não usou um grande filósofo, ele não usou um grande cientista, ele não usou os sábios de Israel, ele não usou nenhum rabino da época, ele não usou nenhum personagem da guerra, nenhum faraó, nenhum Herodes, nenhum rei ou magistrado. Ele usou uma criança. Agora eu quero te levar a pensar. Por que ele não usou tais pessoas grandes? Usou uma criança? É aqui que entra a nossa reflexão, queridos irmãos. Através deste texto,
que vai se desdobrar para um rico ensinamento para a minha vida e para a sua vida, todos os queridos irmãos que aqui neste canal abençoado estão a refletir comigo nesta noite maravilhosa que o Eterno nos dá condição, vida, para poder estar juntos e aprender juntos. Ele usou, então, uma criança. Por que ele usou uma criança? O título do ensinamento, o tema do ensinamento de hoje é as características de uma criança. Yeshua usou uma criança, por quê? Porque a criança, ela possui características, ela possui uma forma de ser, um jeito de ser, elementos com os quais todos nós podemos e devemos aprender. Então, a criança, queridos e amados irmãos, ela é símbolo da pureza, ela é símbolo da inocência, ela não existe nada mais puro que serve como referencial para nós de inocência, de pureza do que as crianças. As crianças, elas exibem em seu comportamento diário muitas características importantíssimas. É o que diz o Salmo, capítulo 8, versos 2, que da boca de criancinhas e de pequenas crianças, né, que amamentam, sai o perfeito louvor. Yeshua repetiu isso em Mateus 21:16, quando ele disse, repetindo, usando este salmo, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino de Deus. E ele falou, né, lembrou este salmo, de que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Então vamos aqui entrar mais a fundo e ver algumas características das crianças, aplicar isso de uma forma simbólica para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a resposta do Mashiach foi o seguinte: quando perguntaram para ele, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Yeshua falou assim, olha, eu vos digo que se vocês não se converterem e não se transformarem como as crianças, vocês não forem como as crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Então, olha bem, isso é interessante. Isso é digno da nossa atenção. Isso é importante. Porque se eu não for como criança, eu não entrei no reino dos céus? Sim, Yeshua afirmou isso. O mestre, o Mashiach, nosso Adão, nosso Senhor, o Filho de Deus, o ungido de Deus, falou uma coisa importantíssima. Se vocês não se converterem, em outras palavras, se vocês não fizerem techuvá, a ponto de se transformarem e parecerem, e se tornarem como as crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. E isso é preocupante. Em que sentido eu tenho que me tornar uma criança? Em que aspecto eu tenho que ser como uma criança? Quais características tem uma criança que eu preciso aprender a adotar? E que é um referencial para mim entrar no reino de Deus, no reino dos céus? É isso que Yeshua estava falando e é isso que nós vamos discorrer um pouco. Primeiro, vamos ver aqui algumas características da criança. Quando eu olho para uma criança, o que eu posso aprender com ela? O que eu posso ver nela e aplicar de uma forma simbólica na minha vida? Em primeiro lugar, queridos, o próprio texto já fala de uma característica. A criança, ela possui
uma humilde dependência. Ela tem a humildade de reconhecer que ela é dependente do pai, da mãe, do adulto que cuida dela. Esta é uma característica muito grande da criança. Ela tem uma humilde dependência do pai, uma humilde dependência da mãe, uma humilde dependência daquele adulto que está ao lado dela, que é responsável por ela e que cuida dela durante a sua vida, a sua infância, a sua pequenez. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, lá no capítulo de número 3, dos versículos 1 até o 10, tem uma história. E o que narra esta história? Este livro narra a história de Samuel ainda muito pequeno. Depois de sua mãe ter entregue ele ao templo para ser um dos oficiais do templo e ajudar o profeta Eli, estar ali. Foi um voto que ela fez, então assim ela cumpriu o voto. Ele era ainda muito inocente, inexperiente e pequeno. Durante a madrugada, o Eterno chama ele em sonhos. Fala com ele, chama ele, Samuel, Samuel. E ele não sabia, porque era ainda muito novo, que aquela voz era a voz do Eterno. Então ele vai até o sacerdote Eli e pergunta: por que você está me chamando, meu senhor? Eis-me aqui. E o sacerdote, sem saber o que estava acontecendo, diz para ele: meu filho, eu não te chamei. Vá dormir, volte para a cama, volte a dormir. E ali ele volta para a cama. Novamente vem a voz e fala com ele: Samuel, Samuel. Ele levanta e vai até o sacerdote Eli pela segunda vez, porque a voz é nítida. A voz do Eterno é clara. O chamado de Deus, ele é irresistível e ele é muito claro. E aí, então, ele vai pela segunda vez até Eli. Eli, sem saber o direito o que estava acontecendo, e sem discernir muito bem o que estava acontecendo, pela segunda vez, diz: meu filho, eu não te chamei, volte a dormir, deita-te. E novamente vai Samuel e deita. Mal deita ele, a voz vem pela terceira vez. E ele vai novamente até ao sacerdote e diz: por que me chamaste? Eis-me aqui. Fala, porque teu servo te ouve. Então, o sacerdote Eli entende que a voz que chama ele, que tem realmente uma voz chamando ele, e que aquela voz não era uma voz natural, era a voz sobrenatural do Eterno. Aí o sacerdote instrui aquele menino e diz para ele: quando você deitar e a voz te chamar, você simplesmente se coloca de pé e diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Quando então, com aquelas instruções, o menino Samuel volta para o seu leito, o Eterno o chama pela terceira vez e ele obedece àquelas instruções daquele adulto que o instruiu, e com humildade e com muita tendência ele se dirige ao Eterno e diz: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E ali o Eterno fala com Samuel pela primeira vez sobre o sacerdote Eli, a casa de Eli e a casa de Israel. E quem foi aquele menino? Foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Foi um grande profeta e juiz lá do exerceu uma influência muito grandiosa e maravilhosa para com o povo de Israel naquelas épocas. Mas sabe o que aconteceu? Ele teve esta humilde dependência.
de chegar, reconhecer a autoridade do sacerdote, de buscar a instrução, de ouvir a instrução e de aplicar as orientações que lhe foi passada no momento correto. A criança Samuel nos dá uma aula de humildade e dependência da parte do nosso Pai eterno, do Criador e daqueles que ele levanta para poder nos instruir no caminho que devemos andar. Quer entrar no reino de Deus? A mim, eu digo para mim em primeiro lugar, e digo também a você, nós queremos. Vamos aprender com as crianças. E uma das coisas que nós aprendemos com as crianças é essa. Ela é humilde e reconhece que ela é dependente. Ela, então, possui uma humilde dependência do pai, da mãe ou daquele adulto que cria ela, cuida delas, ela dela. Coisa difícil é quando o homem, a mulher, a pessoa não tem dependência. Isso é ruim. Quando ela é arrogante, soberba, se acha autossuficiente, não tem humildade, não tem aquela dependência do pai. É muito triste. E hoje nós encontramos milhares, centenas, dezenas de pessoas ao nosso redor nessas condições. E feliz é quem tem esta humilde dependência. Bom, a segunda característica da criança, que eu posso olhar, aprender com ela e aplicar, é a seguinte, queridos, a criança, ela possui uma confiança fora do comum, principalmente no pai e na mãe. Se você colocar uma criança em um local alto, que ela não dá conta de descer de lá sozinha, e você falar, pula daí, ele não vai pular, ela não vai pular. Mas se você chegar diante dela, eu já fiz isso com os meus filhos quando eles eram criança, pequena, né, pequenininho, várias vezes. Abrir os braços e falar, pode pular que o papai te pega. Ela pula. Ela pula, sabe por quê? Porque ela tem confiança no pai, confiança na mãe. Meus filhos, eu brincava com eles assim sempre. Colocava eles num lugar alto, ficava rindo deles, eles com medo ali e tal, e eu de olho para eles não cair, caso caísse eu pegava, né? Brincando com eles assim, e de repente eu falava, pode pular que o papai te pega. Eles pulavam, e eu segurava. E aquilo se tornava uma brincadeira que a gente repetia dezenas de vezes, pula, pega, pula, pega, pula, pega. A criança, ela tem uma grande confiança, ela confia no pai, ela confia na mãe. Se a mãe disser assim, filho, fica bonzinho, porque se você ficar bonzinho, obediente, mamãe vai te dar tal coisa. Ele vai ficar bonzinho, ele vai ficar obediente, ele vai obedecer aquela regra, sabe por quê? Porque ele confia, ele sabe que a mãe vai dar aquilo que ela prometeu. Seja um picolé, seja um açaí, seja um carrinho, seja qual for o brinquedo ou a promessa que a mãe fizer, o filho, a filha vai confiar naquela palavra e sabe que se ela fizer a parte dela, a mãe, o pai vai fazer a parte deles. Esta é uma outra característica da criança. Agora, olha o que a Bíblia Sagrada nos fala aqui em Salmo 71, versículo 5. Olha o que as Escrituras nos falam aqui neste Salmo. Porque tu és a minha confiança, Senhor Deus. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então, olha o que o salmista diz, e olha que exemplo para mim e você.
O salmista diz para o Eterno: porque tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Bem-aventurado é quem faz das palavras do salmista as suas palavras e confia no Eterno. E deposita no Eterno a sua confiança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme para sempre. Salmo 125, versos 1. Então, queridos, é muito importante isso. Essa é uma outra característica da criança, a confiança que ela tem no Eterno. No Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, ao Eterno. Confia nele e tudo ele fará. É outra palavra que o salmista nos dá. É um outro incentivo a confiar no Eterno. E a semelhança disso nós vemos que é uma característica da criança. Ela tem confiança. Se você é pai, se você é mãe, está me assistindo, você vai me entender muito bem. Você vai entender muito bem o que eu estou falando. Por causa dos filhos. Nós que somos filhos, que temos nossos pais, também vamos, através dessa ótica, dessa perspectiva, entender muito bem este ensinamento. Então, essa é uma segunda característica da criança. Ela tem confiança na mãe. Jeremias 17, versículo de número 7. Bendito o homem que confia no Eterno e cuja esperança está no Eterno. Quem tem essa característica de confiar no Eterno é como uma criança, porque a criança ela tem essa confiança no pai, essa confiança na mãe. Terceira característica da criança. Essa aqui, meu querido irmão, ela é muito forte, ela é muito importante. É a submissão, é a sujeição. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 2, versículos 51 a 52. Fala de Yeshua, né? Ela vem falando aqui de um grande exemplo que Yeshua nos deu. A Bíblia fala que quando ele era criança, na viagem deles para Jerusalém, ele ia calado e em tudo ele lhes era submisso, sujeito. Né? Ele ia então em silêncio ao lado de Miriam, sua mãe, e de Yosef, seu pai adotivo, e ali, em tudo, ele lhes era sujeito, ou seja, submisso. Isso é muito importante. E esta submissão, ela é uma característica dos escolhidos do Eterno. Ela é um simbolismo para a Kahal do Eterno. Ela é símbolo da sujeição que, como filhos, devemos ter para com o Pai Eterno. É muito importante eu e você entender esta característica da criança, entender por que Yeshua falou que nós precisamos parecer com as crianças, e entender e ver que assim como uma criança é submissa a seu pai, submissa à sua mãe, eu e você precisa ser submisso a Deus, ao Pai. E que isto é uma característica, é um simbolismo do relacionamento de Kahal, do povo escolhido, da Assembleia, dos salvos para com o Eterno. Olha bem o que está escrito, amados e queridos irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 24. Palavras de Yeshua também, olha que importante. De sorte que, assim como a Kehilá, ou Kahal, ou a comunidade,
dos salvos está sujeita ao Mashiach, assim também que as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, a submissão, a sujeição, ela é um paralelismo simbólico entre pai e filhos, e entre também, conforme as palavras de Shaul aqui em Efésios 5, 24, a esposa e o marido. Em outro texto ainda de Efésios, aqui no capítulo 5, fala: estais, mulheres, vós estais submissas, sujeita a seu marido, assim como eu sou submissa ao Pai. Eu estou sujeito ao Pai. E que a Carral esteja sujeita a mim, o Mashiach, ele dizendo. Então a hierarquia funciona da seguinte forma, dentro de Efésios 5, 24, as palavras aqui de Shaul. Né? O Mashiach, ele é submisso ao Pai, ele está sujeito ao Pai. As esposas devem estar sujeitas aos seus maridos, os filhos sujeitos aos seus pais, e todos nós, irmãos, temos com esta relação a obrigação de sermos sujeitos ao Pai Todo-Poderoso, ao Eterno, o Deus Criador de todas as coisas, assim como Yeshua também o é submisso ao Pai. Então, essa é outra característica da criança. Ela é submissa ao pai, ela é submissa à mãe. E quando não é, o que acontece? O que acontece com o filho rebelde? O que acontece com o filho desobediente e transgressor? Sempre ele é castigado. Lá na época da Torá, os ensinamentos da Torá mostram que se uma criança fosse insubmissa, ela não fosse sujeita ao pai, e eles pelejassem com ela, não tivesse jeito, sabe o que eles faziam? Levava essa criança ao sacerdote. O sacerdote avaliava o caso, julgava o caso, e ali era aplicada chibatadas naquela criança. Se ela não melhorasse, se ela não se transformasse, não se sujeitasse, não exibisse transformação, ela era até apedrejada, sentenciada ao apedrejamento. O que acontece com uma pessoa que empina o nariz e diz: não, eu não vou obedecer, eu não creio em Deus, eu não creio nesse negócio de Bíblia, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu não sou sujeito, eu não creio, papel aceita tudo, e pronto. Ela quebra a cara, meus irmãos. Está mal. Ela tem sobre ela o castigo. Por quê? Porque ela não é sujeita ao Pai. Ela não é sujeita a Deus, ela não tem temor, ela não tem respeito. Eu vim de uma família de 3 irmãos, por parte de pai e mãe. Eu tenho mais 2 irmãs por parte de pai. E eu tinha um irmão que era muito submisso, tanto a meu pai quanto a minha mãe. E, infelizmente, se cumpriu na vida dele aquilo que fala um dos mandamentos. Sabe o que diz um dos mandamentos? Seja sujeito a pai e mãe, para que viva longamente na terra que o Senhor teu Deus te dá. E para que não sejam poucos os vossos dias. Infelizmente, por causa da sua insubmissão, das suas constantes transgressões, ele acabou sofrendo demais na vida, sofreu uma tentativa, ficou por 13 anos em cima de uma cadeira de roda, até que, infelizmente, ele veio a falecer. E já não está, infelizmente, mais entre nós. Então, queridos, é muito importante isso aqui. Lembra-se das palavras do Mashiach. Se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Uma das características da criança é a submissão. Vamos lá.
Outra característica da criança, sabe qual? Né? Para finalizar aqui, meus queridos irmãos, este tópico, né? Este tema aqui, nós vamos aqui para a próxima característica da criança, que é muito clara, também é muito bonita, é muito aplicável nas nossas vidas. Sabe qual é uma outra característica da criança? A sua fragilidade. Ela é frágil. A criança, ela tem essa outra característica. Ela é frágil. Você vai ver aonde que nós vamos chegar com isso aqui. Fisicamente falando, a criança não tem a robustez, a força e a condição física que tem um adulto, que tem o pai, que tem a mãe, que tem aquele que cuida dela. Por isso, por ser ela frágil, isso gera nela uma dependência. Isso gera nela uma necessidade do auxílio de alguém maior, de alguém mais preparado, de alguém com maior capacidade para auxiliá-la. Tá entendendo? Se ela vai ao filtro que está alto e ela não alcança, o que ela faz? Mamãe, me dá água. Papai, me dá água. Eu quero água. Às vezes ela vai querer ir na geladeira para pegar um suco, para pegar um danoninho, para pegar ali uma água gelada. Ela não vai dar conta de abrir a porta. O que ela faz? Ela chega diante do pai, chega diante da mãe, da pessoa, do adulto que cuida dela e pede aquilo que ela deseja. Queridos, essa questão da fragilidade, ela nos ensina muita coisa, né? Ela nos ensina a ser dependente do Pai, a ser dependente de Deus e a enxergar que a nossa força, como pequenos que somos diante do Pai, como crianças que nós devemos ser diante do Pai, não está em nós. Não está no nosso braço. Não está na nossa capacidade. Está na mão potente e poderosa do Eterno Criador de todas as coisas. Quando nós temos essa característica, olhamos para nós como crianças, nós temos essa característica da criança também. Essa dependência do Pai. Essa necessidade de que Ele abra a porta. Essa necessidade de que Ele nos auxilie. Nós somos menos cheios de nós mesmos e mais dependente do auxílio de quem é maior, de quem tem realmente o poder, de quem realmente é capaz de suprir nossa necessidade, que é Deus, que é o Pai. Isso me faz ficar íntimo dele, dependente dele, reconhecer minha fragilidade, minha pequenez e a sua grandeza, a grandeza dele. É muito importante isso, querido irmão. É muito importante este reconhecimento. É muito importante que eu e você enxergue isso. Olha o que diz Êxodo 15, versos 2. O Eterno é a minha força, aqui na Torá. Ele é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, Israel, farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Olha o que diz essa palavra da parte de Moisés. Olha o que diz este trecho, neste Êxodo 15, 2, da Torá. O Eterno é a minha força. Sem Ele, nós somos frágeis. A força que nos é dada não vem de nós mesmos, vem dele. O Senhor, o Eterno, é a minha força. É muito importante isso. Salmo 18, versículo de número... Salmo 18, versículo de número 1 e 2. Olha o que diz este
Maravilhoso salmo esse Terlim. Eu te amarei, ó Eterno, fortaleza minha. O Eterno é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. De onde vem a minha força? Do Eterno. Por si sou o que sou, pequeno, frágil, fraco. Se eu tenho essa característica da criança, se eu sou como uma criança, é assim que eu vou me sentir sozinho. Mas olha as palavras aqui do salmista. Eu te amarei, ó Eterno, força minha. O Senhor é o meu rochedo. É dele que vem a minha força. É dele que vem minha capacidade. Sozinho eu não sou nada. Todo homem que bateu no peito e disse, eu sou tal, eu sou o cara, eu posso, eu faço, comigo acontece. Ele caiu do cavalo, como se diz. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor, que olhou a Babilônia e falou, eis aí a Babilônia que eu construí com a minha mão, com a minha força, com o meu poder. Virou um lobisomem praticamente, né? Virou um bicho. Olha o que aconteceu com Herodes, que se recusou glorificar ao Eterno e que se enalteceu, morreu com medo de bicho. Olha o que aconteceu com Faraó, que quis impedir, barrar a saída do Egito e que quis capturar, mesmo tendo sofrido a 10ª praga dos primogênitos e ter liberado o povo de Israel. Armou o exército e foi contra. Falou, não, eu posso. Vou capturar eles de novo. Foram todos afogados nas águas do Mar Vermelho. Então, quem é a nossa força? O Eterno. Quem somos nós sem o Eterno? Pequenos e frágeis, incapazes. Pó. Não somos nada a não ser pó. Dele vem a nossa força. Ele é a nossa força. Sem ele nós somos frágeis. Vamos nos sentir assim. Não vamos nos bater no peito e dizer, olha, eu posso, comigo acontece, eu faço, não. Ele é a nossa força. Vamos nos sentir frágeis. Porque essa é uma característica da criança. O nosso poder, a nossa capacidade, não vem de nós mesmos, vem do alto, vem dele para nós. Fruto da sua misericórdia, porque quem mexe com o filho, toca no pai, mexe com o pai, incomoda o pai. Eu tolero muita coisa contra mim mesmo, mas falou assim, eu vou tocar num dos filhos do Rodrigo Dias Silva, ai, ai, ai. Desperta um leão. Nos meus filhos, não. Então, o pai é a mesma coisa comigo, com você, conosco, queridos. Quer ver o pai usar a força dele, a força destruidora dele, é só mexer comigo, mexer com você, mexer com o filho dele. É só querer tocar em mim e você. A força vem dele, vem do pai. Já aconteceu isso comigo. Teve pessoas que me ameaçou de morte por ser pregador, instrutor da palavra. E eu te digo, o que aconteceu com essas pessoas? Foram um por um eliminados pelo próprio Deus, que de alguma forma eliminou essas pessoas. Colocou um na cadeia, teve um que me ameaçou. Eu transferi para o Eterno e falei, Eterno, estou aqui nessa cidade, quando eu era pastor. Vim aqui para pregar a sua palavra e estou recebendo ameaça de morte. Eu passo isso para a sua mão, põe na sua mão, vou continuar meu trabalho, seja lá o que acontecer comigo, mas eu coloco isso na sua mão. Uma semana depois, esse indivíduo bebeu, pegou uma faca, quis matar a sua companheira. Ela saiu correndo, ele saiu correndo atrás. Quando ela chegou na rua, correndo dele, ele saiu correndo atrás dela, chegou na rua. Quem está passando no momento? A polícia. Foi pego em flagrante tentativa de homicídio.
E ali ele foi preso. Um certo grupo também me ameaçou, me humilhou, se levantou contra a minha vida de uma forma terrível, com calúnias, difamação e muitas coisas pejorativas, um por um do grupo. Eram 3 pessoas, um por um, o Eterno tirou e foi eliminado. Em um prazo de 2, 3 anos, assim, ó. Foi sendo eliminado um por um. Sabe por quê? Repito, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu rosto, desde a minha mocidade, o meu lugar forte, disse aqui o salmista. Então, querido, esta outra característica da criança, ela é frágil. Nós somos frágeis, mas nós temos um Deus forte. Nós somos pequenos, mas nós temos um Deus grande. Os humilhados serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Se você se sente pequeno, não é arrogante, não é soberbo, não é altivo. Você é grande diante de Deus, ainda que você esteja pequeno diante dos homens. Agora, se a pessoa ela é arrogante, soberba, altiva, ela é pequena. Ela não é nada. E ela está prestes a ser humilhada, a ser derrotada. Por quê? Yeshua disse, repito, se vocês não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. E uma das características da criança é essa. Ela possui uma humilde dependência. Ela é muito confiante no Eterno. Ela é frágil. Ela tem isso com ela. Ela tem essa submissão e ela também é frágil. Outra coisa, outra característica da criança, ela é inofensiva. Ela é inofensiva. Uma criança no seu estado de pureza, de pequenez, no berço, engatinhando, com tenra idade, 1, 2 anos de idade, criancinha mesmo, em fase de preparação, de crescimento, totalmente frágil. Irmão, o que é uma criança? Ela é um ser inofensivo. Ela não oferece perigo. Ela não ameaça o próximo. Aí nós encontramos Yeshua falando assim, sejam prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Aí nós aprendemos o seguinte, ser como criança é ser este ser inofensivo. Como? Em que aspecto? É aquele ser que na sociedade ele não inspira desconfiança, medo, ameaça em aspecto. É aquela pessoa boa, de bom testemunho, é aquela pessoa que inspira Deus, é aquela pessoa que não oferece risco para ninguém, que é honesta, que não oferece risco nos negócios para ninguém, ela é de bom testemunho, ou seja, ela é uma pessoa incapaz de oferecer risco ou perigo para o próximo, em qualquer aspecto, para a família, para a vizinhança, para a sociedade em geral. A criança ela é inofensiva. Ela não oferece perigo. Ela é um ser que não oferece perigo. Então, tenho aqui uma referência importante para se ler. Né? Vamos aqui procurar essa referência para ler. Ela não oferece perigo. Isso é, meu amado, querido irmão, algo com o qual eu posso aprender muito, né? É algo com o qual eu tenho condição, né, de aprender. Então vamos aqui
Mateus, né? Mateus 10, 16. Olha o que diz aqui, Mateus 10, 16. Diz assim, é muito importante, prestem atenção. Eu vos estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, já tinha citado, né? De cor aqui, sem saber que era isso, essa referência aqui, né? Como as cobras e inofensivo como as pombas. É o que está escrito, né? Aqui, olha no capítulo 5, versículos 38 ao 45. Olha o que diz, capítulo 5, a partir do versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente? Mas eu vos digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do rosto, permita-lhe que bater também na esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar uma carga por 1,5 km, carregue-a por 3 quilômetros. Quando alguém lhe pedir alguma coisa do que foi pedido, dê o que foi pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu vos digo, ame os seus inimigos. Orem por quem vos persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque Ele faz o sol brilhar. E da mesma forma, sobre pessoas boas e também sobre pessoas más. E envia a chuva igualmente para justos e para injustos. Com esta palavra, o que eu aprendo? Yeshua está nos ensinando a sermos pessoas primariamente assim, inofensivas diante de uma sociedade. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo. Isso não quer dizer que eu não posso ter preparação física, técnica para me defender, por exemplo. Isso não quer dizer que se alguém vier me bater, eu tenho que aceitar apanhar sem tentar me defender. Não, não é isso. Isso não quer dizer que você que é pai, tem sua família, entra lá um maníaco querendo estrupar, matar sua família, você vai ter que aceitar o que o maníaco quer e você não vai fazer nada. Não, não é isso. Eu tenho que ter essa atitude de não oferecer perigo para ninguém, não ser mal com ninguém, não ser covarde, injusto com ninguém, não ameaçar ninguém, não oferecer risco, perigo para ninguém, inspirar paz, inspirar confiança, ser gentil, ser agradável, mas isso não me impede de ser defensor da minha família, defensor da minha própria vida, defensor da maior herança que Deus me deu, que é a minha família, a minha vida. Não, nós não podemos confundir isso, porque infelizmente o cristão pensa, né, por má interpretação, que se alguém vier te ferir sua família, fazer qualquer coisa, você tem que dar outra face, deixar aquela pessoa te fazer de gato, sapato e pronto. Não. Vamos interpretar, entender corretamente as palavras do Eterno. Ser como uma criança inofensivo é aquela pessoa que tem boas intenções. É aquela pessoa que não tem intenção de prejudicar o próximo, que se relaciona cotidianamente com o próximo, nunca lhe oferecendo nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco. Eu sempre ensino para os meus filhos o seguinte: seja educado, gentil com todo mundo, não faça mal para ninguém, não ameace ninguém, não bata em ninguém, não seja covarde com ninguém, mas aprendam, vivam na selva sem ser selvagem, mas estejam preparados para ser selvagem se necessário for.
Eu ensino isso para os meus filhos. Eu aprendi isso desde pequeno. Com meu pai também. Nunca fui aquela pessoa de má intenção, mas é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que eu aprendo com essas palavras aqui. É não ser ameaça para ninguém. Ser puro e de boa intenção com todo mundo. Mas estar preparado, porque nós vivemos numa selva. Se for necessário, você tem que ter a preparação para ser selvagem, se necessário for. Mas sem essa intenção, sem essa maldade, essa malícia, sem essa negatividade de ser ruim, injusto e mal para com o próximo. Mas a criança, ela tem essa característica aqui. Ela tem essa característica, né? De uma forma simbólica, ela é uma pessoa inofensiva. Entenda isso. Entenda essa palavra. Entenda o que nós podemos fazer para ser como a criança. É ser assim. O nosso viver sem oferecer risco para ninguém, sem ameaçar ninguém, ser pessoas boas, de bom testemunho, ser referência, ser luz. Essa é a nossa missão primária. Bom, a sexta e penúltima característica de uma criança que nós vamos aprender aqui. Isso aqui é muito interessante, irmão. A criança, ela perdoa muito fácil. Você já viu as crianças brigando uma com a outra? Briga, discute, chora, bate no outro, faz o outro chorar, chora porque o outro bateu. Dali, 5 minutos, ela esquece aquilo que aconteceu e ela já virou amiguinha novamente quem bateu nela. Ela tem essa característica. O amiguinho faz alguma coisa com ela, ela chora, acha ruim, fica com raiva, sai, mas dali a pouco ela volta, esquece, como se nada tivesse acontecido. E o amiguinho às vezes já está melhorzinho um pouco, conversa, brinca junto e esquece. Passa facilmente aquilo que lhe fez chorar, aquilo que lhe magoou. Esta é uma outra característica que a criança tem. Ela perdoa fácil. Como seria bom? Como é bom? Como é necessário para mim e você ser como uma criança nesta área? Não guardar mágoa. Não guardar ressentimento. Não ser vingativo. E procurar perdoar o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque esta é a vontade do Eterno para todos nós. Olha o que diz Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma ofensa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus para nós é condicional ao perdão que oferecemos ao próximo que nos ofendeu. Se eu não perdoo o próximo, o que acontece comigo, o Pai com o qual eu tenho dívida também não me perdoará. Yeshua ensinou isso aqui. Então, olha bem, na sequência aqui. Então, olha, é muito importante isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é algo muito interessante, muito importante que eu e você precisa aprender. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que estás no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu fico com ódio de alguém, você fica com ódio de alguém e diz, para mim acabou, não perdoo. Sabe o que acontece? Eu e você fica manchado diante de Deus. E também o perdão dele para nós fica retido. Não significa que perdão não significa restabelecimento de relacionamento. Não. Perdão significa liberação de ódio. Eu liberar perdão para não sentir mais ódio.
É eu não ficar ressentido com uma situação. Mas eu lembrar sem sentir dor. Perdão é isso, é lembrar sem sentir dor, sem sentir ódio, sem querer vingar. Bom, outro texto importante, Mateus 18, versículo 21, olha o que Yeshua, ele ensina também sobre este maravilhoso texto. Mateus 18, versículo 21. Também um texto muito importante, onde o nosso mestre, né, o nosso Mashiach, ele fala algo aqui que nos instrui, que nos ensina muito. Mateus 18, 21 e 22. Eu vou ler aqui na Bíblia, porque eu esqueci de anotar essa referência. Mateus 18, 21 e 22. Diz o seguinte: então Kefa, Pedro, né, aproximou-se dele e disse: Rabi, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei que perdoá-lo? Umas 7 vezes? Yeshua responde para ele: não até umas 7 vezes. Yeshua respondeu: mas 70 vezes 7 vezes. Por causa disso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com os seus representantes. Aqui ele traça uma parábola. Até quantas vezes que meu irmão vai pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele? 7 vezes? Não. 70 vezes 7, 490 vezes. Então, resumindo, perdão infinito. Nós temos que aprender a perdoar para sermos perdoados. Então, queridos, continuando aqui a nossa reflexão, né? Continuando aqui a nossa meditação naquilo que aprendemos com as características da criança. Olha o que Yeshua ensinou aqui, Lucas 17, 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo te pedindo perdão, arrependido, perdoa-lhe. Então, querido, a criança tem essa característica, ela não guarda mágoa, ela perdoa fácil. Ela fica sentida? Sim. Mas ela não fica sentida para sempre, ela vai perdoar em determinado momento. Então, isso é importante demais para mim e para você, como servos do Eterno. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Yeshua vos perdoou, assim também fazeis vós. A última característica da criança, para finalizar, lembrando, toco acima aqui, irmãos, é o seguinte: Hebreus 12:15 fala, adverte, contra as raízes de amargura. O que é raiz de amargura? Raiz de amargura, irmão, é um ressentimento que não passa, é um ressentimento crônico. E isso pode desencadear problemas emocionais e problemas, meus queridos irmãos, físicos também, emocionais, espirituais, psicológicos, na vida da pessoa. Hebreus 12:15 nos adverte, a falta de perdão traz raiz de amargura. A última característica da criança para nós finalizar. A criança ela tem uma última característica importante que eu quero comentar. É que ela, meus irmãos, ela segue, ela acompanha e ela é facilmente guiada pelo pai, pela mãe, por aquele que cuida dela. Ela não segue muito a estranhos. Mas ela acompanha constantemente. Ela é dirigida, ela é guiada pelo pai e pela mãe. Essa é uma característica de crianças que têm um pai de verdade e uma mãe de verdade.
Ela guia a criança, ela orienta a criança, e toda criança que tem um pai e uma mãe de verdade sempre é dirigida por eles, né? Ela é orientada por eles. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 8, versos 13 ao 15. Olha que interessante. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Ruach HaKodesh, Espírito de Deus, estes são os verdadeiros filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Como crianças, como filhos, e como herdeiros, temos um pai que nos dirige. Não somos bastardos. Tem alguém para te guiar, tem alguém para me guiar, tem alguém para te orientar no caminho. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno. Então, essa é outra característica da criança. Gálatas 5, versículos 16 ao 18. Diz assim: digo-vos, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as obras da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se ao outro. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da condenação. Então, amados e queridos irmãos, para finalizar aqui, Deus, ele deseja muito que cada um de nós, eu e você, sigamos a sua vontade. Façamos aquilo que ele nos instrui, nos ordena, nos ensina dentro da sua palavra. E uma delas é que nós sejamos como as crianças, né? Que nós venhamos a ser como as crianças neste aspecto aqui. Talvez agora ficou mais claro para você, para mim, para todos nós. Depois dessas características, eu tenho certeza que tem mais. Mas até agora foi essa que eu consegui enxergar. Por que Yeshua falou que nós devemos ser como criança para entrar no reino dos céus, e que se não formos como elas, de maneira nenhuma nós entraremos lá? É por causa dessas características. Uma breve recapitulação e eu vou encerrar este trabalho, para finalizar aqui. Quais características são e foram citadas? Primeira, humilde dependência. Segunda, ela tem confiança. A criança tem confiança no pai, na mãe, em quem cuida dela. Terceira, ela é submissa. Quarto, ela é frágil, ela se sente frágil. A grandeza dela vem de quem cuida dela. Ela é inofensiva, ela não oferece perigo, risco para ninguém. Ela é frágil, ela é pequena, ela é uma criança. Sexta, ela perdoa facilmente, ela não guarda rancor para sempre. Ela fica ressentida, mas logo ela volta à amizade, volta às boas. E última, é guiada pelo pai. Ela segue o pai. Ela é orientada, os passos dela é coordenado por alguém. Então, que o Eterno abençoe a vida dos irmãos de uma forma grandiosa. Agradeço essa oportunidade e oro, pedindo ao Eterno que abençoe a mim, você, a todos nós, que nós sejamos como as crianças, porque eu almejo o Olam Rabá. Eu almejo a entrada no mundo vindouro, aonde Yeshua HaMashiach será o nosso pastor, e nós seremos um só rebanho. Aonde teremos o mestre Rabino Yeshua HaMashiach nos dirigindo com a manifestação da glória de Deus, e aonde nós seremos um só povo diante dele. Para isso acontecer, temos que ser como as crianças. Boa noite, shalom a todos, em nome de Yeshua.